Mais uma vez, Deus abençoe vocês, queridos, perdoem-nos esses contratempos. Quero te convidar ao momento de oração, nesse primeiro momento de oração, nesse culto de busca ao nosso Deus, que você possa fechar seus olhos e clamar a graça do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o nosso país nesse dia, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, bendito, Deus eterno, louvamos teu nome, Senhor, que tu és grande, tu és bondoso, Senhor, e nós somos fruto, nós somos o resultado, Senhor, da tua bondade, Pai. Todos os dias o Senhor nos trata, Senhor, com benevolência, derrama sobre nós, ó Deus, toda sorte de bênçãos. Que a tua graça, Senhor, ela esteja sendo ampliada, o poder da tua graça, da tua unção, a tua mão poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas e famílias, sobre o nosso país, ó Deus, e que as boas coisas, as coisas que o Senhor promete aos seus filhos em tua palavra, em tua revelação narrada nas Escrituras, Senhor, sejam derramadas sobre nós. Que as bênçãos abundantes do Senhor venham sobre cada coração nessa noite, e os doentes sejam sarados, Senhor. Aqueles que têm dificuldades, problemas, Senhor, sejam tocados pelo Senhor e alcancem, Senhor, solução para suas causas, Pai. Que lares, Senhor, que estão em dificuldade, sejam erguidos pela tua poderosa mão, Pai. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso culto, recebe, Senhor, o nosso louvor, o nosso fervor a ti, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Vamos ao nosso prelúdio. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora de adoração. Vem, dá a Ele o seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo
joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Amém, queridos. Glória a Deus. Esse é um momento de adoração, um momento de louvor, de bendizer ao Senhor. Para isso fomos feitos por nosso Deus, para que a nossa vida renda a Ele a profunda adoração, assim como os anjos no céu adoram, que o seu povo aqui na terra também o adore e o ame com todas as forças. Eu quero compartilhar com você os nossos recados da semana. São importantes aí para você poder participar conosco de tudo que a igreja oferece para o seu crescimento espiritual. Então, todos os dias nós temos momentos de oração às 20 horas da noite, às segundas, terças, quintas, sextas e sábados pelo nosso Zoom. Então, como é importante você somar conosco o seu clamor. Como é importante para a igreja reunir vozes que se dirigem a Deus com o mesmo propósito, com o mesmo entendimento de que Deus atende a oração. Quando o povo de Israel sofria no Egito, Deus desce e fala com Moisés, e a fala de Deus, a fala do Senhor a ele, foi de que ele ouviu o clamor, que foi engrossado. A palavra é essa, engrossado, do seu povo durante o tempo que eles estavam no Egito. Então, muitas vozes se somaram, clamando a Deus. Que você possa participar conosco, então, dos nossos momentos de oração. Domingo pela manhã, nós temos a nossa EBD também, via Zoom, em temas teológicos, é o que estamos tratando nesses dias. Será uma bênção que toda a igreja participe e aprenda mais do Senhor. Domingo à noite, então, às 18h30, o nosso culto de louvor, culto da família, culto congregacional, onde todos nós nos reunimos como corpo de Cristo na igreja, presencialmente, para bendizer ao Senhor. Esses são aí os nossos horários, os nossos dias de culto, Hoje, quarta-feira, que é o culto de oração, você já está bem habituado a ele. E nós estamos num mês especial aí, assim, digamos, nos cultos de domingo, um mês bem infantil, onde as nossas crianças, os juniores, os pré-adolescentes, eles participam do nosso culto ativamente, cantando, recitando versículos bíblicos. Um culto bem lúdico tem sido preparado a cada semana para você. Eu quero te convidar a participar, assim como foi maravilhoso a participação dos nossos jovens no mês de agosto. Esse mês de outubro também, a participação das crianças será, com certeza, edificante para a sua vida. Então, venha participar conosco. Nós vamos colocar aqui ao lado também o nosso Pix, o Pix da nossa igreja, para você que quer doar a sua oferta, dar o seu dízimo,
trazer o seu dízimo à casa do Senhor, que você anote o número do Pix aí e possa fazer a sua contribuição. Amém? Quero citar um texto que diz que o Senhor, ele ama aquele que dá com alegria. Então, você possa ser um ofertante, um contribuinte, um mantenedor da obra de Deus com as suas ofertas e dízimos. Amém? Eu acho que são esses. Tem mais algum? Põe na tela aí para mim. Põe na tela que eu vou falar. São esses mesmo, né? Amém, amém. Então, queridos, eu quero compartilhar com você nesse momento. Para isso, Eu quero compartilhar com você nesse momento um trecho da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 6, verso 6. Se você puder pegar a sua Bíblia e meditar comigo sobre a oração, será muito bom. E seguiremos, então, depois em orações pela sua vida, pela sua família e pelas suas causas, amém? Pegue aí a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 6 adiante. Diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está em secreto. E o teu Pai, que vê o que está em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, pois o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de que vocês peçam. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, essa oração, queridos, é um modelo dado pelo nosso Salvador. Talvez seria um modelo ideal que usássemos em todas as nossas orações, porque essa oração, ela exalta a Deus, reconhece-o como Ele é, abre o nosso coração à dependência de Deus. Essa oração, ela agradece ao Senhor pelas dádivas, ela clama o perdão de Deus para os nossos pecados, ela nos faz refletir sobre como temos agido com relação às pessoas, na questão de amar, de perdoar. E ela pede, então, que Deus seja o nosso socorro, nosso braço que nos conduz a uma vida sem pecado, a uma vida que vence as tentações, a uma vida que supera as adversidades que se colocam diante dela. Então, quero, trecho a trecho, fazer um breve comentário para que você possa utilizar dessa oração do Senhor cotidianamente na sua vida e colher dela os frutos, colher dela
os doces frutos daqueles que plantam esse modelo de oração em suas vidas. Então, verso 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Queridos, a verdadeira oração, ela reconhece a pessoa de Deus como Pai. A verdadeira oração ela traz um sentimento ao coração daquele que ora, de que ele não está chegando diante de um magistrado tão somente, que ele não está chegando diante de um rei apenas, porque Deus é o justo juiz, Deus é o rei do universo, mas para o cristão, para o crente, para aquele que foi lavado, remido, para aquele que depositou sua fé em Cristo Jesus e toda a sua vida está em Cristo, escondida em Cristo, Deus, ele é Pai. Independente da sua condição, independente de você ser um grande pecador, de você ser uma grande pecadora, nós somos, todos nós somos. Você pode fazer como disse o filho pródigo, quando saiu da presença de Deus e falhou, da presença do Pai e errou e gastou todos os bens que ele recebeu do Pai. Você pode fazer como ele, em Lucas 15, 18, que diz assim: me levantarei, irei ver o meu Pai. Então, a oração é isso, a oração é um encontro com o Pai. Como diz a própria carta aos Hebreus, é importante que quem ora, de quem busca a Deus, que ele creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele é um Pai que presenteia o filho que se aproxima. Então, é importante você saber que você está falando com o seu Pai, o nosso Pai, Pai da igreja, o Pai de cada alma que se abriga naquele lugar onde nós congregamos no domingo, o Pai que é Pai de muitos filhos, infindáveis filhos, uma multidão incontável de almas regeneradas. A oração começa com essa singeleza, com essa certeza de que ele é o nosso Pai. E como esse Pai? É um Pai grande que habita os céus, Pai nosso que está no céu. Jesus, ele prossegue na oração, nos fazendo contemplar a grandeza desse Pai, a grandeza desse Deus, o lugar da sua habitação, que nos revela muitas coisas, nos revela que ele está acima de todas as coisas aqui embaixo. Não está só acima na questão de que mora nos céus, mas de que todo o seu poder, todas as coisas que lhe são inerentes, que fazem parte dele, também estão acima dessa terra. De que todas as coisas que se passam aqui são diminutas, pequeninas, diante do seu grande poder. Ele habita os céus, ele mora no céu dos céus. E esse Pai grande, então, ele tem a graça do céu para derramar sobre os seus filhos. A oração, então, vai se elevando de grau em grau, e Cristo diz assim: santificado seja o teu nome. A oração, ela sai da esfera
da paternidade, a oração sai da relação pai e filho, e ela adentra uma outra área. Ela adentra o cântico dos cânticos, o cântico que é declarado pelos anjos, o cântico que é cantado pelas hostes celestiais, o cântico que é declarado por todos os anjos no céu, e que pode ser visto por você lá no livro de Apocalipse, quando João diz que os anjos, os 4 seres viventes e os 24 anciãos declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que linda essa oração que vê Deus como Pai e vê Deus como Santo, totalmente separado, totalmente perfeito, totalmente esplêndido, de vestes brancas, alvas, de rosto resplandecente. Como é bom orar ao Senhor e saber que podemos nos dirigir a Ele nessa mesma sintonia e harmonia que os anjos se dirigem, contemplando a sua beleza ímpar de santidade. Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Essa é uma verdade que a nossa oração sempre terá êxito quando declararmos essa frase em meio às nossas muitas palavras. Venha até nós o teu reino. Porque o reino de Deus é permeado de perfeição. O reino de Deus, ele é totalmente cercado, circundado de poder, de força, de glória, de graça. O reino de Deus é perfeito. Os filhos são chamados para viver o reino de Deus. E as Escrituras nos garantem que no reino de Deus não há choro, não há dor, não há tristeza, não há morte. Todas essas coisas são indignas do reino. O céu é um lugar indigno para a morte. O céu é um lugar indigno para a tristeza, para os males dessa vida. Porque lá é o reino de Deus. Quando nós oramos assim, nós pedimos para que essa ação graciosa de Deus aconteça aqui nessa terra também. Essa ação maravilhosa do Senhor aconteça aqui entre nós e o reino dele se implante na terra. Esse pequeno trecho diz mais do que isso. Nos faz missionários quando dizemos: venha a nós o teu reino. Nos faz missionários levando esse reino de Deus para os nossos lares, levando esse reino perfeito de Deus para as pessoas ao nosso redor, levando esse reino de Deus para mais famílias e fazendo então que muitas pessoas sejam adeptas, convertidas a esse reino do Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é o que nós devemos buscar em nossas orações. Só ela é boa, perfeita e agradável. O livro de Provérbios diz que o coração do homem faz muitos planejamentos, mas é do Senhor a última palavra, é do Senhor. É o Senhor quem determina todas as coisas. E Deus tem sempre um bom fim nas nossas vidas. Ainda que as situações sejam críticas, dramáticas, terríveis. Para nós, as situações pareçam desesperadoras.
que nada seja feito do nosso jeito, que tudo seja feito conforme a vontade do Senhor, porque essa é perfeita. Tudo vai passar, mas a vontade do Senhor prevalecerá para todo sempre. Então, nós devemos orar dessa maneira. Ele prossegue dizendo: pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso mostra uma dependência de Deus para viver. Que a nossa oração compreenda isso quando dirigirmos ela ao Senhor, de que dependemos do Senhor. Seja para comer, beber, vestir, respirar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Essa é uma oração que não é cheia de ansiedade. Nossos corações, na loucura, na frenesi dos dias, querem prever e guardar para o futuro, querem armazenar para o dia de amanhã. Nem sabemos se amanhã viveremos. Então, o Senhor Jesus, ele diz, olha, para cada dia o seu mal. E na oração, nessa oração dominical, ele nos ensina, então, para o dia de hoje, para esse dia, dependamos do Senhor. Para todas as coisas, para que ele nutra o nosso corpo com o alimento, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas não somente o nosso corpo, mas para que ele também nutra a nossa alma com o Filho, Cristo Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. Então, seguindo adiante, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A oração, ela traz uma reflexão ao coração, que só teremos o perdão de Deus sobre as nossas vidas, ele só será real quando nós agirmos como o Senhor, dermos perdão àqueles que também nada merecem. Assim como você não merece o perdão de Deus, você é indigno dele. A oração te faz pensar, te leva a agir da mesma maneira que Cristo, que nos amou ainda quando éramos pecadores, ainda quando não estávamos inseridos no reino, ainda quando éramos totalmente contrários, avessos à verdade de Deus. Ele nos amou e se ofertou em perdão para nós. Que nós possamos perdoar os nossos devedores, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos causam males, que nós possamos, como Senhor, abençoá-los e dizer, Senhor, não imputa sobre eles esse pecado. Por fim, então, ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração pede graça do Senhor para prosseguirmos com corações firmes como servos de Deus. Continuarmos caminhando sem quedas, sem tropeços, sem escorregões, sem resvalar os nossos pés. Deus é poderoso para nos guardar da queda, é o que diz a Escritura. Então ele diz, não nos deixa cair, Senhor. Não nos deixa voltar ao velho homem, à velha natureza, à velha condição pecaminosa. Não nos deixa cair em tentação.
livra-nos do mal. Que soframos todos os males da carne, mas que sejamos isentos dos males que prejudicam a alma. Não nos deixa ser pecadores, Senhor. Não nos deixa cair em pecado. Não nos deixa voltar a sujar as nossas alvas vestes no lamaçal do pecado, Senhor. Que bendita oração, que linda oração de um coração que ama o Senhor, que prefere todas as dores e sofrimentos a causar a menor indignação e sofrimento ao coração do nosso Deus, que se indigna contra o pecado. Então ele pede: Deus, me dá forças para não cair em tentação. Por fim, ele termina num triunfante louvor, dizendo: pois teu é o reino, alvo. Esse teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o ato de adoração de um coração que bendiz ao Senhor no presente e que poderá certamente bendizê-lo por toda a eternidade, porque sabe que esse Deus é eterno e manterá os seus lábios e a sua boca aberta para bendizê-lo eternamente, para sempre. Deus cuidará de você e de mim, nós que o amamos, porque Ele quer que continuamente esse louvor suba e seja dirigido a Ele em cheiro agradável. Que em nome de Jesus você possa guardar essa breve meditação e usufruir dela no dia a dia. Quero então com você fazer as orações. Tenho aqui algumas orações, alguns pedidos de oração, manifesto pelos irmãos. A nossa irmã Raquel Piccolini, ela pediu oração pela sua irmã Rosimeire. A Rosimeire, ela tem apenas um rim em funcionamento, e esse rim apresentou algumas deficiências para fazer o trabalho de filtragem do sangue. É um rim que se cansou um pouco, apresentou pedras, e o tratamento é difícil. O tratamento clínico é difícil. Então nós vamos orar ao Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem o tratamento perfeito para a vida da Rosimeire, que vai além do clínico, do que os médicos podem fazer, do que os remédios podem fazer. Vamos orar ao Senhor, amém? Pai Santo, Deus bendito, glorificamos o Teu nome mais uma vez, Senhor. E nos colocamos diante do Senhor, que é o nosso bem amado, nosso bem mais precioso, Deus. Tu és, Senhor. E nós não conseguimos, Senhor, encontrar nessa vida, apesar de, nesta vida, o Senhor ter deixado muitos meios para que nós fôssemos abençoados, nós não conseguimos encontrar nessa terra apoio algum antes de buscarmos a Tua face. Os médicos não são nosso primeiro recurso, nem os remédios, nem o dinheiro, nem as pessoas, mas é o Senhor. E nós oramos pela Rosimeire, Senhor. Oramos para que essas pedras nos rins sejam quebradas pela Tua poderosa mão.
A tua palavra, como diz, é um martelo que esmiuça a rocha, quebra as pedras dos rins, Senhor. Dissolve-as, Senhor, de maneira que ela possa expeli-las sem dor, de maneira que o seu rim fique são e perfeito. Ele dê muitos anos de vida, Senhor, bendizendo ao Senhor, bendizendo o teu santo nome, glorificando o Senhor, testemunhando a glória, a graça do Senhor que recaiu sobre ela. Serva que nada merece, mas confia em ti, Pai. Oh, Deus bendito, que o Senhor possa operar e o nosso regozijo, Senhor, se multiplique em nossos lares, em nossas igrejas, Senhor. E as pessoas possam dizer, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, Deus tem operado grandes coisas entre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração pela Rosimeire. Amém. Nós também temos um pedido de oração aqui da nossa irmã Esther, que pede oração pelos pais, pelos irmãos Carlos e Daniel, para que Deus dê libertação dos vícios. Ela pede oração pelo filho Rodrigo, que está enfermo, também. Vamos orar por esse lar, amém? Senhor, Deus grandioso, nunca é demais, Senhor, nunca é demais a oração que é dirigida ao Senhor, ó Pai. Ai de nós, Senhor. Ai de nós se os nossos lábios se cerrarem, se os nossos lábios se fecharem, Senhor, deixando de clamar, Senhor, por cada uma das necessidades que se colocam diante de nós. Ah, se não for o Senhor, quem será? Se não for o Senhor quem vai adiante de nós, quem seria, ó Deus? Não temos ninguém, Senhor. Não há na terra ninguém, nem no céu alguém a quem desejamos e confiamos e cremos e queremos mais do que o Senhor, ó Deus. Visita, Senhor, a Diva, a mãe da nossa irmã Esther, o seu marido, Pai. Esses irmãos idosos, o Senhor tem dado longevidade a eles, o Senhor tem dado dias e dias de vida, multiplicado os seus dias, Pai, que esses dias sejam dias com saúde, com alegria, com graça, Pai. Se o Senhor tem os mantido nessa terra, Pai, se já passaram, Senhor, daquele período em que o Senhor determinou aos homens, nós cremos, Senhor, que assim como Moisés, eles podem ter uma visão perfeita na longevidade, uma saúde plena na abundância de dias. Oh Deus, visita este casal, trazendo, Senhor, a tua graça, o teu poder sobre eles, ó Pai. A tua união, a tua comunhão, o amor do Senhor, ó Pai. Nessa união que já dura tantos anos, Pai. Também te peço pelo Carlos e Daniel, Senhor, para que o Senhor os liberte dos vícios. Malditos vícios, Senhor. Malditos vícios que deturpam a mente, destroem o corpo, dilaceram o coração, Senhor. Maldito vício, Senhor, que afasta os familiares, Senhor. Que entristece, Senhor, vidas e vidas, Senhor. Que a tua mão esteja, Senhor, sobre eles. Que o poder do Senhor, que pode operar todas as coisas, para ti não há impossível, traga libertação para esses homens, Senhor.
em nome de Jesus. Que o Rodrigo, Senhor, seja curado. Que toda enfermidade, Senhor, que se instalou sobre ele, sobre o seu corpo, ó Deus, possa ser retirada pelo Senhor, removida. Que assim como Naamã, ao se lavar, Senhor, no Jordão, saiu com saúde perfeita, com a pele, Senhor, como a de um bebê, assim também o Senhor possa, nesse momento, curar, Senhor, o Rodrigo, ele saia dessa situação um novo homem, uma nova criatura, totalmente renovado, totalmente saudável, para o teu louvor, honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Benê também pede oração pela família, porta de emprego para a neta, para o genro, saúde para o seu esposo João. E ela pede também oração pela vida espiritual dela, do filho e do neto. Vamos orar comigo? Amém? Deus, a nossa irmã Benê, Senhor. Deus bondoso. A nossa irmã Benê se reúne conosco, Senhor, nesse ato de oração, Senhor. Colocando como que em uma bandeja, Senhor, em uma salva, cada um dos seus pedidos, cada uma das suas necessidades particulares, Senhor, de porta de emprego para o genro, para a neta, Senhor, de saúde para o esposo, de renovo da vida espiritual dela, do filho, do neto, Pai. Senhor, um mix de necessidades, sabendo, Senhor, que o Senhor tem graça, poder e desejo de trazer felicidade em cada uma dessas áreas, de trazer, ó Deus, alegria sobre cada uma dessas pessoas e provisão. Que o Senhor, meu Deus, então esteja visitando o lar da tua filha nesse momento, ó Deus, enquanto oramos, enquanto a nossa súplica é dirigida ao teu trono, Pai. Que cada um desses que foi citado, Pai, cada pessoa dessas que foi colocada diante do Senhor, ó Pai, e não apenas eles, mas todo o lar da nossa irmã, Senhor, seja restaurado, seja vivificado pelo poder do Espírito, ó Pai. Se estão cansados, se estão desanimados, se estão sem vigor, sem força, Senhor, que o teu Santo Espírito se apodere deles, ó Pai. E o poder do Senhor se aperfeiçoe nessa fraqueza, nessa dificuldade, como diz a tua palavra, Pai. E o Senhor se mostre grande para com os pequenos, forte para com os fracos, Senhor. Onipotente para com esses que vigor algum tem, força alguma tem, papai. Essa é a nossa oração por essa família querida, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero também, irmãos, fazer uma oração especial aqui pelo nosso pastor João. O pastor João está fazendo aniversário hoje, que bênção. Pastor João Luiz Justino, né? Nosso pastor John Lewis Justin, como a gente brinca aqui, eu brinco com ele, o meu chefe, né? Que bênção, meu pastor, que você tem seguido em dias aqui nessa terra.
é uma terra de dores, é uma terra de lutas, de sofrimentos, de dificuldades, mas é uma terra em que tivemos um encontro com Deus, em que Ele nos alivia o fardo, em que Ele nos dá companhia, em que nós podemos conhecê-lo mais e mais, e é o lugar de preparação para um dia em que nos encontraremos com Ele. Essa terra tem muitas coisas que nos maculam, mas também tem o Espírito da graça do Senhor, o Espírito vindo do próprio Pai, o Espírito que provém do Filho, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, essa dádiva maravilhosa que nos faz prosseguir e viver, e esse Espírito do Senhor te deu mais um ano de vida. Que bênção, que bênção. Quero estar orando por você, meu pastor, nesse momento, pelo seu lar, pela sua família, para que esse nosso Deus prolongue os seus dias nessa terra para o bem da igreja, para o bem dos filhos, para o bem do rebanho, e te enche ainda mais da sua graça, mais conhecimento, mais intimidade, mais amor derramado do Senhor sobre a sua vida. Querido Deus, afetuosamente, Senhor, eu dirijo essa oração a esse homem que, para a igreja, para o aprisco ao qual o Senhor o colocou como líder, ele é como um pai, para a minha alma em particular. Sim, ó Deus, que companheiro, que amigo, que conselheiro, que homem agraciado, ó Deus, pela palavra da verdade, pela instrução e sabedoria do alto, pelo amor do próprio Jesus revelado a cada um de nós, pelas suas palavras de encorajamento, de conselho, de correção, ó Pai. Bendito Deus pela vida do nosso pastor, João Justino, Senhor. Que o Senhor Deus continue sobre ele, ó Deus, prolongando seus dias na terra dos viventes, ó Pai. Que os sonhos que ele tem se realizem no Senhor, ó Pai. Os desejos ministeriais, os planos familiares, os sonhos de vida, Pai. Ah, Deus, nós te louvamos pela dádiva de mais um aniversário, por essa data que ele completa hoje, Senhor, mais um ano de vida, Senhor. Que cada dia que se multiplica no seu viver, se multiplique, então, exponencialmente, ó Pai, a tua graça sobre ele, a comunhão dele contigo, aquela comunhão que é pública, mas também que é secreta, que é particular, que é íntima, Pai, que é dele contigo somente, ó Pai. Aquela intimidade do pai abraçando o filho, e do filho se abrindo com o pai, Senhor. Isso, Pai. E tudo mais, tudo aquilo que o Senhor tem de bom para os teus filhos nessa terra, o nosso pastor receba do Senhor. Abençoe o seu lar, a sua esposa querida, Catarina, seus filhos, ó Pai. Que tudo na vida desse teu servo vá bem, Senhor. Vá bem, ó Pai. Até aquele grande dia que não sabemos quando será, mas será também, certamente, um grande dia em que ele o verá face a face. Mas nessa terra, que o Senhor esteja, Senhor, usando ele, trabalhando nele, e através dele, Senhor, salvando muitas almas, abençoando muitas vidas, Senhor. E ele se regozije de ser um instrumento nas mãos do Senhor, Pai. Essa é a minha
singela oração, Senhor, pelo teu filho, o nosso querido pastor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Quero fazer mais, ainda há tempo, deixa eu ver se ainda há tempo, ainda há tempo. Quero orar, meus irmãos, pelas suas famílias, pelas nossas famílias, pelo nosso país. Talvez eu me recorde aqui de algumas pessoas as quais nós já temos recebido os pedidos durante a semana, pessoas enfermas, pessoas com dificuldades, mas se eu não me recordar do seu pedido, e a minha memória, ela é meio falha nesse sentido, coloque, apresente diante do Senhor a sua causa. Nós, a igreja, está orando junto. Nós, o povo de Deus, estamos orando juntos. E o Senhor vai ouvir, como um só clamor, essa nossa oração nesse momento. Amém? Santo Deus, grandioso Pai, o Senhor é tremendo, tremendo, infinito em poder, infinito em bondade, infinito em graça, Pai. E nós, a multidão de filhos teus, ó Pai, nós estamos aqui, alguns de nós aqui conectados à internet, cultuando ao Senhor, tantos outros sem esse recurso, têm dobrado os joelhos agora e têm buscado a tua face, em N igrejas, em estados, países, continentes diferentes do nosso, desse que nós oramos agora, Pai. Pessoas espalhadas por essa terra, Pai, têm clamado ao Senhor. E a nossa oração é una. A nossa oração, ela é uma só, Senhor. Ela é em prol de toda a tua igreja. Ela é em prol de todo o teu povo, ó Pai. É claro que nós temos que orar, Senhor, para que o Senhor abençoe todo mundo. Mas eu faço essa oração como a oração de Cristo. Quando Cristo disse, eu oro pelos que me deste, eu oro pela tua igreja, por todo aquele que foi dado a Cristo, por todo aquele, Senhor, que foi salvo, regenerado, transformado pelo poder do Espírito, pela fé em Cristo Jesus, por todo aquele comprado por alto preço, por todo aquele por quem Cristo pagou a dívida, a tua grandiosa justiça, ó Deus. Eu oro pelo teu povo, a tua noiva eleita, escolhida, Senhor, espalhada pelos confins da terra, para que o Senhor encha o coração dos teus fiéis de viva esperança em ti, para que os seus corações sejam acalmados pelo consolo do Espírito, pela certeza da salvação, pela presença tua habitando neles, ó Pai, e que a tua igreja se levante então fervorosa, regozijante, Senhor, portentosa para viver a tua vontade, espalhar as boas novas a esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja um amor sem igual dentro dos nossos lares. Onde houver um cristão, que ali esteja a diferença daquele que serve, daquele que não serve, daquele que é de Deus, daquele que não é de Deus, daquele que é luz e daquele que é trevas, que essa diferença seja tão marcante, ó Pai, de maneira que aqueles que não são por nós se convertam e sejam por nós. Que aqueles que hoje andam cegos e perdidos tenham uma vista perfeita e se encontrem na presença do Salvador, ó Pai. Que o Senhor abençoe os casais, os pilares dentro das famílias, ó Deus,
Que o Senhor abençoe, Senhor, os cabeças dentro do lar, ó Pai, para que conduzam as suas famílias no temor do Senhor, piedosamente, ó Deus, como homens regenerados. Os seus filhos, a sua casa, Senhor, seja totalmente dirigida pelo Senhor, ó Pai. Que as mulheres dentro das nossas casas, dos nossos lares, sejam aquelas ditas em provérbios, virtuosas, Senhor, no agir, no falar, em todo o seu proceder, ó Pai, ornadas de honra que vem do céu, vem do Senhor, ó Pai. Que os filhos sejam essas flechas do valente, ó Pai, na aljava. Que os filhos sejam a bênção dentro da casa, porque também amam e vivem e servem ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe toda a sua igreja, Senhor. Que o Senhor abençoe a prole da nossa prole, ó Deus. Que o Senhor propague o teu reino através de uma igreja forte, de famílias fortes, unidas, ó Senhor, com uma corrente de ouro, de graça, com uma corrente de fé, ó Deus, inquebrável, entre as coisas que permanecem para sempre, a fé, a esperança e o amor. Essa corrente de 3 elos em nossos lares, ó Pai, inquebrável, tragam a vida de Cristo e o reino dos céus sobre a nossa casa, ó Pai. Abençoa, Senhor, os lares em que se encontram pessoas enfermas. Aqueles que estão doentes sejam curados pelo Senhor. Que o Senhor toque com a tua mão benevolente, Pai. Cada um que está enfermo, cada um que está acamado, cada um que está convalescente, o Senhor traga, Senhor, saúde a toda a tua igreja, Pai. Que o Senhor seja o provedor, ó Deus, de tudo aquilo que a tua igreja necessita, Pai. Tanto para o corpo quanto para a alma, ó Deus. Que esse teu povo prossiga, te louvando, te bendizendo, te exaltando, Pai. Adorando o teu nome verdadeiramente, como aqueles que o Senhor procurava, mas encontrou. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E que o Senhor encontre isso em nossos lares, em nossas famílias, em nossas casas, em cada um dos nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer então a derradeira oração. Quero te agradecer, meu irmão, porque você esteve aqui comigo, minha irmã, porque você perseverou. Continue participando. Você que ainda não pode estar nos cultos presenciais durante o domingo, participe aí pela web, pelas nossas redes sociais. Estamos com um Instagram novo. Você que ainda não está ali com o nosso Instagram, que você possa fazer parte ali do nosso Instagram também. Vai ser uma bênção. Quero fazer nossa derradeira oração e depois disso o nosso pós-lúdio. Amém? Deus abençoe vocês. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês hoje. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por essa noite. Como todas as noites em que nos reunimos em oração, noite em que fomos abençoados, ó Pai. Que essa bênção repouse, Senhor, em cada lar, que essa bênção esteja em cada vida, em cada coração, ó Pai. Que nós estejamos descansados das nossas preocupações, porque Cristo já tomou o nosso fardo pesado e nos deu o fardo que é leve, Senhor. Que o Espírito Santo revele e traga essas coisas ao nosso coração. Que o amor do Pai, a graça do Filho e o poder do Espírito esteja com toda a igreja hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos.
pecado.